Olá, nós vamos iniciar agora mais uma partilha, de mais um livro, mais um texto de Santa Teresa d'Ávila. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Castelo Interior, ou também conhecido como as Sete Moradas. É o livro mais famoso dela, Muitos vídeos no YouTube, se você quiser procurar, se você quiser se aprofundar, nessas sete moradas, tem muita coisa boa. Mas eu particularmente, o livro que até agora me chamou mais atenção, eu fui mais tocada, chama O Livro da Vida. Mas esse Castelo Interior, eu quero dar uma pincelada nas sete moradas, focando, nessa grande mística dela, que começa pela oração. Então, que nós possamos aprender mais um pouquinho em orar, em querer orar e crescermos na oração. Que nós não sejamos pessoas que há 10 anos não é tocado por uma Ave Maria, não é tocado com o Pai Nosso, que reza-se rosários e mais rosários e não sente a presença de Deus, que está nessa quarentena há mais de 5 meses e no lugar de esquentar, se esfriou na fé. Eu tenho partilhado para que, assim como Santa Teresa d'Ávila tem ensinado tanto a buscar a Deus, que você também possa ser influenciado, por esse chamar de Deus, escute que Deus tem te chamado a estar com Ele. E esse livro, não é diferente, o estilo literário dela, ela conversa com você no livro e ela fala muitas vezes que só vai entender, sobre essas moradas, sobre o assunto, quem vive. E eu sou testemunha que é verdade. Muitas coisas eu não entendo, porque eu não vivo. Então, assim, porque eu nunca experimentei. Mas eu quero fazer um resumo para que, assim como eu fiquei com vontade de prosseguir em Deus, que você também possa querer prosseguir em Deus, amém? E ela fala que o padre quase que obrigou ela teve que escrever esse livro por obediência. E ela disse assim, certa vez: se o Senhor tampouco me conceder essa graça, mesmo que se tire algum proveito desse livro, ficarei no lucro de cansar-me e de aumentar a dor de cabeça por obediência. Ela teve meses com dores de cabeça, meses com enxaqueca. Então ela escreveu por obediência, esse livro. E o que é esse castelo? Ela fala que esse castelo é a nossa alma. E ela disse uma frase linda. Ela fala assim, que dentro de nós existe um mundo, existe um mundo interior. E lá na região onde ela morava, tinha muitos castelos, muitos castelos de verdade, com reis. Lembra que ela tinha o costume de chamar Deus de Vossa Majestade? E ela fala que dentro desse castelo há as moradas. Assim como Jesus falou que no céu havia moradas, ela também fala, ela usa também esse mesmo termo, de moradas. E ela fala que essas moradas, existem moradas em cima, embaixo, do lado e no centro, desse castelo, no centro dessas moradas é um encontro secreto, místico, entre a minha alma e a alma de Deus. E ela fala que essas moradas, que estão acima, abaixo, ao redor, são etapas da nossa vida. São etapas que a gente só vence, porque ela fala que para abrir a porta é preciso a oração.
Por isso que vocês vão ver que cada passo de oração é uma morada, é um novo, né? Você tem experimentado novos jeitos de orar? Você tem tido um novo jeito de falar com Deus? E é interessante, né, que a palavra oração, né, essa porta, significa assim. Vem do latim orare, de os, que quer dizer boca, proveniente de uma base indo-europeia, or, que significa pronunciar uma fórmula ritual. Uma fórmula ritual, o or, e a ação. Vocês vão ver que cada morada é um jeito novo de você falar com Deus, mas você também precisa de uma ação, de uma postura, uma atitude. E ela dizia assim, que se a nossa oração for a mesma, sempre, se nós não tivermos uma vida de oração, ela fala que a nossa alma é como um corpo paralítico ou tolhido, que embora tenha pés e mãos, mas não se move. Então é por isso as moradas, que se você não orar, você não faz a sua alma, do seu interior, descobrir, mudar, né? Mudar de lugar, mudar de grau, como de São João da Cruz, né? Mudar, né? De lugar até encontrar a Deus. E é lindo, porque Deus habita no meu coração e Deus habita no seu coração. E a oração faz que nós nos movimentemos, irmãos, para encontrar Deus que está dentro de nós, dentro de nós. E a primeira morada fala que nós, né, entramos nesse castelo quando nós nos convertemos. É o primeiro contato, a primeira morada é o primeiro contato com Deus, é a primeira oração de deixar Deus ser o Senhor, de deixar ser amado por Deus. E ela fala assim, que nessa primeira morada nós conhecemos a Deus. E qual é a ação que nós precisamos praticar? Conhecer a nós mesmos, saber quem nós somos, saber os nossos defeitos, saber as nossas misérias. E ela fala assim, que convém abrir mão das coisas e negócios não necessários, cada um com o seu próprio estado. Então essa primeira morada, né, é a conversão, é a porta, né, é a oração da porta de entrada para o castelo. E também a ação é de nos conhecermos a nós mesmos e nos deixar, né, abrir mão das coisas. A segunda morada, ela fala que é lutar. O pecado ainda cerca, persiste, né, querendo nos desorganizar, né, nos desorientar. Mas ela fala que qual é a ação? Nós precisamos escutar e estudar a Bíblia. Ela fala que nós precisamos ter uma oração meditativa, né? E nos outros vídeos, né, no livro da vida, no caminho da perfeição, ela nos ensinou esse tipo de oração. Então, se você não sabe, eu te convido a reler ver, né, os outros vídeos. E ela disse assim, que nessa segunda morada, a intenção de quem comete um pecado mortal não é contentar a Deus, mas dar prazer ao demônio. Vendo este as próprias trevas, a pobre alma torna-se também treva com ele. E outro detalhe, ela disse, são palavras que se ouvem de pessoas boas, de sermões, de bons livros, que servem para o Senhor nos chamar. Então ela fala que nessa segunda morada, qual é a atitude? Uma renúncia muito grande do pecado e uma busca em ouvir a Deus através de bons livros, em ouvir a Deus através
de boas pregações, e ela fala também através do sofrimento. Ela fala que a doença e o sofrimento, você tem que ouvir a voz de Deus. E em meio a essa morada, assim como a nossa casa física nos traz paz, estar dentro dela, né, nos traz aconchego, segurança, essa morada tem que nos trazer paz, aconchego e segurança, apesar das doenças, do sofrimento. A terceira morada, ela chama de prova do amor, que nós precisamos. Qual é a ação? Estabelecer uma vida de oração, uma vida espiritual. E ela fala que essa fase, né, de que Deus nos prova, né, através da verdade, nós precisamos oferecer a Deus como prova de amor a Ele, a humildade. Ela fala que a humildade é um unguento para sarar as nossas feridas, as nossas dores. Então, nessa terceira morada, a prova de amor é a humildade. E a nossa forma de oração é ter um planejamento de uma vida espiritual, uma vida de oração. A quarta morada, ela fala que brota a fonte da gente, de dentro da gente, uma fonte interior. É uma passagem para uma experiência mais mística, mais de Deus. E ela fala assim: suavidade e dilatação interior são vistas na liberdade que a alma adquire de não ficar presa com as coisas como antes, as coisas de serviço de Deus, passando a encará-las com muito mais amplitude de espírito. Ela fala que nessa quarta morada, até a nossa forma de servir a Deus é diferente. Que nós passamos, né, de Marta, né, ela que gosta tanto, né, de Marta, valoriza tanto o estilo da Marta, ela fala que nós passamos desse estilo de querer servir a Deus, né, fazer serviço, obras, para uma amplitude de espírito. E é interessantíssimo que aqui o estilo de oração é a quietude das vontades, que também é um estilo de oração que em outro livro ela explicou que seria isso. Qual é esse tipo de oração? A quinta morada, ela fala que nós morremos para nós mesmos e a alma renasce para Cristo. E a forma a ação que é vista aqui é a forma de amar o próximo. Ela diz que aqui é o momento de amar o próximo, de verdade. Deus se fixa a si mesmo no interior da alma, de modo que quando esta volta a si, de nenhuma maneira pode duvidar que esteve com Deus e Deus nela. Olha os momentos místicos, né? Que você não há dúvida mais de que você esteve com Deus. Nenhum evento da terra a afligirá, a não ser que ela se veja em algum perigo de perder a Deus, ou de ver que Deus é ofendido. Fora disso, nem enfermidade, nem pobreza, nem morte a atingirão, exceto de alguma pessoa que há de fazer falta à igreja de Deus. Ela fala que só quem vai fazer falta à igreja de Deus, aí você sente um pouquinho dentro do seu coração. Mas ela fala com todas as palavras, né? Que não é morte do seu pai, não é morte da sua mãe. Nada disso pode te abalar. Porque nessa fase, nessa quinta fase, ela chama de noivado espiritual. E é lindo, gente, porque ela distingue, né, o noivado do casamento. E aqui ela fala que a noiva ainda é só uma noiva, né, de Cristo. E que a noiva, ela aprende, qual é a ação nessa oração aqui? Ela aprende a transformar
as suas necessidades em virtudes. Olha que lindo. Como é lindo, né? A gente poder transformar as nossas necessidades em virtudes. E qual é a forma de oração? É uma oração tão íntima que você nem tem dúvida mais que você esteve com Deus, que você falou com Deus. A sexta morada, ela chama de crisol do amor. Você tem um novo jeito de sentir o pecado. Cristo é muito presente, porque aqui na sexta morada, você é uma esposa mística. Você não é mais uma noiva, você é uma esposa mística. Aqui não há nada que cause dor, não sendo seus penosos os próprios desejos de fruir na presença de Deus. E ele é lindo porque ela explica a diferença entre visão, entre imaginação, entre visão intelectual, as formas que Deus usa para estar com a esposa. E a sétima e última morada é o matrimônio místico. Não é só você saber que você é esposa, mas você já tem um tempinho de esposa e você já começa a ter, como é que eu falo, história de um matrimônio, história como esposa. Nossa, é lindo demais. E o que é isso? Qual é essa diferença da sétima com a sexta? Irmãos, o matrimônio, ela começa a falar que não tem como mais separar. Que enquanto a sexta, ela sabe que ela é esposa de Deus, mas ainda há uma busca por saber se foi Deus que falou, se foi Deus que esteve. Aqui já não há mais separação entre Deus e a alma. Você já não separa mais. Sabe aquela coisa, já não sou eu que mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? É essa sétima morada. É um matrimônio espiritual. E ela disse assim como tem no céu, Deus deve possuir na alma uma casa, um pouso, digamos outro céu, onde só Ele habita. Irmão, é aquilo, você ser o céu de Deus, porque Deus habita com você. Seja como for, o Senhor une a alma a si, mas torna-a cega e muda, como fez com São Paulo em sua conversão, fazendo-a perder o sentido de como se realiza a graça que então flui. O grande deleite que ela sente no momento é o ver-se junto de Deus, estar com Deus. E para finalizar essas moradas, eu quero partilhar que eu comecei a orar um dia e eu queria muito adentrar a essas moradas do Senhor. Porque muitas vezes eu tenho a impressão que eu tô na primeira, na segunda, tô lá atrás ainda. E eu comecei a orar e a falar com Deus que eu queria vê-lo, eu queria encontrar Ele e que eu queria ir batendo nas portas, né? Através da minha oração eu queria bater nas portas, porque eu queria chegar até o lugar onde Ele estava. E misticamente, irmãos, assim, o Espírito Santo me levou é como que brincar com Deus, de pique-esconde. E eu comecei a cantar para Deus onde Ele estava, que eu ia achar Ele. Assim como uma mãe faz com o filho, né, brincando de pique-esconde, eu comecei a brincar com Deus. E eu comecei a cantar para Deus, né? Onde o Senhor está, né? Eu vou te achar, né? Eu vou te achar. E eu comecei em oração, né? Eu falei, Senhor, eu vou te achar, né? Eu vou te buscar, né? Eu quero te buscar, aonde o Senhor está.
E eu lembro que eu fiquei muitos minutos daquele jeito, falando que eu ia encontrar o Senhor, e que eu ia achar que eu estava perto, né? Que eu estava quente. Sabe quando a gente brinca, se tá perto fala que tá quente, né? Se tá frio, se tá morno. E eu comecei a falar que eu ia encontrá-lo, E eu sempre, algo que sempre me tocou muito é a onisciência de Deus. De que Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. E eu falei, Deus, mas eu nunca vou poder esconder do Senhor, né? Só o Senhor que vai brincar, porque eu nunca vou poder me esconder, né? Eu sentia uma vontade de esconder, sabe? Para entrar nessa brincadeira. E Deus disse assim, que assim como o Pai, né? Que também sabe onde o filho está escondido, mas que brinca, no brincar, demora a achar, só por brincadeira, só para fazer a felicidade do filho. Naquele dia eu podia, né, tentar me esconder, né, e naquele momento de oração eu podia ser uma criança pequena, uma criança que brinca com Deus. E isso é resultado dessa convivência com Santa Teresa d'Ávila, né, com esses escritos. E eu quero te convidar também, irmão, a ter momentos de oração diferenciais. Se você não experimentou Deus ainda de várias formas, se você nunca brincou com Deus, como uma criança brinca com a mãe, com o pai, né? Eu quero te convidar a ter momentos diferenciais com o Senhor. Eu não tenho arroubos, eu nunca entrei em êxtase, né? Eu não tenho isso, o que os grandes santos tiveram, né? De estar nessa sétima morada, eu nunca vivenciei. Mas eu já brinquei com o Senhor, assim como uma criança, ela não pode fazer nada, ela depende de Deus, né, para que direcione ela, como a criança depende da mãe, do pai para dar comida, para brincar, para fazer gracinha, que nós possamos também depender do Senhor e a buscá-lo em oração, a escutar o chamado de Deus para estar conosco. Você pode escutar agora, né? Deus te chamando a estar com Ele. Eu tenho buscado escutar, que as cegueiras do nosso coração, dos nossos ouvidos, possam ser curadas e que o nosso coração possa inflamar pela presença de Deus, a querer estar perto de Deus. E vamos, irmãos, vamos buscar abrir essas portas para que nós possamos estar junto com Deus, né? E em sermos noivas do Senhor, em sermos esposas e a termos um matrimônio com o Senhor. Amém.